Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Camila Dutra e esse é o podcast Prazer Tenho 40 Mais. É um podcast sobre sexualidade, onde duas médicas e uma psicóloga vão conversar sobre como a sexualidade interfere ou atravessa os nossos comportamentos, os nossos relacionamentos, os nossos desejos, nossa saúde física e mental. E hoje, no nosso episódio de estreia, a gente vai apresentar as hosts desse podcast. E para começar, vamos começar com a idealizadora do podcast, a Ana. Ela vai começar a contar a sua trajetória profissional e como que ela começou, como ela chegou no trabalho com sexualidade. Prazer, pessoal. Meu nome é Ana Flávia, tenho 49 anos. E, na verdade, eu acho que eu sempre me enxerguei como ginecologista e obstetra, me via nesse caminho e nunca pensei em fazer nada além disso, né? Eu gostava muito da minha profissão. Só que a pandemia me levou para um lugar de... Perdi o encantamento, perdi a paixão, não sei. Eu acho que eu tinha um problema de saúde, eu era hipertensa, então eu não podia mais exercer na pandemia, ficar em ambiente hospitalar. Então, fui colocada para fazer trabalho burocrático em casa. E nesse período eu abri um quadro de uma depressão. E eu sou aquela pessoa que... deixa a coisa meio que tremer, mas não deixa nada acabar comigo. Então, eu pensei em procurar coisa para ocupar meu pensamento. Óbvio, eu procurei ajuda, psicólogo, psiquiatra, tudo mais. Fui tentar me ocupar e resolvi procurar algo para estudar. Até que eu vi uma conversa de umas meninas falando sobre orgasmo, como elas eram frustradas porque nunca tinham tido orgasmo. E uma delas debochava muito da outra. E aquilo achei tão triste, né? Tipo assim, as pessoas debochando de alguém que estava contando um sofrimento. E naquele dia, mexendo no computador, apareceu uma propaganda de uma pós. E eu me interessei por fazer a pós. Eu confesso que, inicialmente, essa pós foi só para ocupar o pensamento, né? Para ter algo para fazer. Mas, de repente, eu me apaixonei. E eu me apaixonei e falo isso para todo mundo. Foi aquele match, né? Não é aquele negócio que vai... É para sempre, exatamente. É o prazer, né? Então, ali eu falei, nossa, eu gostava da ginecologia, gostava da obstetrícia, mas é amor, sabe? Assim, a sexualidade é amor de verdade. Foi assim que ela chegou até mim. Então, eu comecei nessa trajetória e pretendo continuar nela até o meu último suspiro. Ou até alguma coisa mudar aí nessa sua vida, né? A gente pode mudar, sempre. Podemos, não somos árvores. E você, Rebeca, se apresenta pra gente, conta um pouquinho da sua história e como que a sexualidade chegou aí na sua vida. Então, meu nome é Rebeca Oliveira, eu sou ginecologista aqui no Rio de Janeiro. A sexualidade, ela entrou na minha formação. Eu tive o privilégio de conviver com esse tema durante a minha graduação, o que foi uma exceção, porque nós, como ginecologistas, a gente não tem isso na nossa grade de formação. Não tem. tem. Que a Ana não tenha tido também, não sei como é que é na psicologia. Também não, a gente não Mas aprende. isso passa muito longe. Mas durante a graduação, nos primeiros anos, acho que no terceiro ano de faculdade, eu fui da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ, e lá eu entrei como bolsista de iniciação científica no Núcleo de Estudo de Saúde do Adolescente, no NESA, do Pedro Ernesto, do Hospital Pedro Ernesto. E lá a gente tinha 3 níveis de atenção ao adolescente. Então, a sexualidade entrou na minha vida através da sexualidade do adolescente. Nossa, da que adolescente. legal! Lá a gente tinha projetos de pesquisa. Na época, a gente estava participando de uma pesquisa internacional que comparava comportamentos de risco dos adolescentes e uma base muito grande em relação à sexualidade. E aí a gente convivia com adolescentes das comunidades do Rio. Então aquilo foi uma experiência muito grande para mim. Eu vivia naquela bolha da classe média do Rio de Janeiro e de repente eu me via ali com outros estudantes de outras especialidades, um de sociologia, a outra de filosofia, e com os adolescentes da comunidade. E a gente estudava o comportamento em relação à sexualidade, então a gente fazia entrevista, grupo focal, a gente ia nas escolas, a gente fazia evento. Então, muito cedo, eu comecei a estudar muito sobre a sexualidade do adolescente. E aí comecei a atender, tanto que hoje um dos meus carros-chefes de atendimento é adolescente por isso, que foi uma paixão, assim. E aí, isso acabou me levando para a ginecologia, porque eu queria atuar numa área em que eu conseguisse cuidar da saúde da mulher de uma forma mais integral. Então, a sexualidade chegou na sua vida antes da ginecologia. Antes da ginecologia. Ao contrário da Ana, que legal. Exatamente, foi o contrário. E aí eu fui...
na época, todo mundo achava que eu ia fazer herbiatria, que era a especialidade de criança e adolescente, mas não, a minha paixão circulava ali naquela questão do comportamento, da sexualidade, e aí eu gostava de procedimento também, então eu me encontrei na ginecologia. E aí, tinha esse desejo, depois eu fui tendo o desejo de me especializar nisso de outra forma. Eu já tinha uma experiência razoável para o meu tempo de profissão, né, em relação a esses estudos de sexualidade, e aí eu queria fazer isso no direcionamento para a mulher. E aí, acabei a faculdade, fiz residência, né, me especializei em ginecologia e obstetrícia, trabalhei muito tempo como obstetra, como ginecologia, que é a nossa trajetória inicial. Terminei a residência, fiz uma pós-graduação em patologia cervical, que é a minha grande especialidade também. E aí eu tinha muita vontade de fazer uma formação específica de sexualidade. E aí veio vindo filho, mestrado, outras coisas, até que teve um momento em que eu vi que o tempo estava passando, e aí eu fui e fiz um curso de aperfeiçoamento, né, de especialização na FEMUSP de sexualidade. E aí, como a Ana foi, é um mundo, assim, que a gente se apaixona. Porque são tantas possibilidades. Fora que é uma catarse, uma terapia, né? Muito legal. Você resolve o seu... né? E as suas demandas, né? Inicialmente, isso enriquecia as minhas consultas, mas cada vez mais isso vai se tornando uma especialidade mesmo, né? A gente começa a querer estudar isso de forma mais específica. E aí foi assim que a sexualidade entrou na minha vida, entendeu? Agora eu quero que você, Camila, nos diga como que chegou a você. Então, eu sou Camila, tenho 48 anos, sou psicóloga de formação e comecei a minha trajetória como executiva de recursos humanos. Fui para a área de recursos humanos, trabalhei mais de 20 anos nessa área e também por conta de uma experiência pessoal, em 2016, se não me engano, eu passei por 2 episódios de violência urbana no Rio de Janeiro. Aquela coisa de arrastão, com filho no carro, não sei o que e tal. E tive um TEPT, você teve uma depressão, eu tive um TEPT por conta desse estresse. E aí eu falei que eu não queria mais, eu queria ter prazer nesta vida. Então eu nunca fui pra clínica, psicólogo normalmente vai pra clínica, né? E eu sempre tive desejo da clínica, mas fui entrando na vida entra executiva de uma empresa, de outra e tal, e fica nessa pegada. Você fica meio... trabalha muito, né, e não vê outra alternativa, e agora eu vou querer estudar, vou fazer alguma coisa para mim, para ter prazer. E fui fazer formação em terapia de casal e família. E aí me apaixonei pelo atendimento de casal, especificamente. E aí a sexualidade é, tipo, um caminho natural. Né? Porque as queixas dos casais sempre passam ou começam, né, na sexualidade. E aí eu não parei mais de estudar, fui fazendo outras formações. Hoje eu trabalho com sexualidade e com finanças e dinheiro. Pessoal, mas que mulher é uma do sexo coisa? E do dinheiro. A mulher do sexo e do dinheiro. Eu acho que eu gosto de temas tabu, porque eu também faço muitos estudos na área de luto, apesar de não ser o foco da minha clínica, né? Mas eu gosto de temas tabu. Mas hoje em dia a minha clínica é muito voltada para questões da sexualidade e do dinheiro, que também atravessam os casais. Sim. No atendimento de casal, nos atendimentos falar individuais. Falar de sexo e de dinheiro é muito difícil no relacionamento. Sim, né? Sim. E aí essas coisas conversam e essa é a minha pegada nesse momento, né? Então a gente fala do desenvolvimento sexual, né? Que são as pernas do adulto, né? Desenvolvimento sexual e financeiro, e autonomia financeira, né? Então essa é a minha trajetória aqui. Entendi. Mas pra gente começar esse papo aqui no nosso episódio de estreia, eu queria que a gente começasse a falar assim, quais são as principais queixas que chegam no nosso consultório? E aí, Ana, o que você vê aí? As principais queixas, né, acabam sendo sempre sobre libido, né, falta de vontade de transar, né. Eu acho interessante isso, porque eu fiz todo um protocolozinho, eu, assim, suei escrevendo, digitei uns livretos para explicar para as pessoas o que era, né, a sexualidade, como se baseava o nosso tratamento, né, que inicialmente é porque as pessoas, para mim, para a Rebeca, vão olhar e vão pensar, as ginecologistas que vão tratar com alguma medicação. E eu queria que as pessoas entendessem que a sexualidade, às vezes, é mudança comportamental. Mas as pessoas ainda vinculam muito, né, a sexualidade como me dar um remédio para eu ter vontade. Elas chegam pedindo testosterona, pedindo hormônio, chegam. As pessoas querem uma solução rápida. Sim. Para algo que, na maioria das vezes, está sendo impactada por múltiplos fatores. Até porque a sexualidade é multifatorial, tem várias camadas. E quando a gente fala de sexualidade, né? Sexualidade a gente pensa logo em sexo, né? Sim. Mas sexualidade é tudo. É a forma como você se apresenta para o mundo, é a forma como você se veste, a forma como você se comporta. Como você pensa, com quem você se relaciona. E também é por quem você se direciona, né? O seu afeto, o seu tesão, enfim. Isso tudo faz parte de um combo.
Né? Então, é muito difícil a paciente chegar com uma queixa dessa, eu não tenho desejo, não tenho libido. Ela quer um remédio único que não tem. No consultório do médico, eles chegam pedindo um remédio. E do Pra mim, psicólogo. já chega quando tá na UTI, assim. O casamento já tá acabando, sabe? O negócio não tem mais jeito. Então, vamos procurar um terapeuta sexual. E aí, chega achando que o problema da relação, que na verdade é um sintoma, a sexualidade, na maioria dos casos, é claro que tem disfunções primárias, né? Eu tenho um público que bem específico que me procura para casais que são públicos de casais evangélicos, né? Sim. Porque eu tenho uma formação familiar e tal, evangélica, e conheço um pouco esse público. Então, chega aqueles casais, assim, que só tiveram uma experiência com o outro. Então, assim, essas disfunções primárias chegam às vezes. Mas a grande maioria, quando chega para atendimento, é porque o relacionamento já está na UTI ou tem uma questão sexual que começou a interferir ali. Né? Ou um não tem mais desejo, ou o outro deixou de ter, ou é uma etapa de vida, né? E aí, quando a gente vai ver, também, normalmente, não é uma questão... A sexualidade é só o sintoma, é só onde a coisa aparece. Exatamente. E assim, a gente está aqui... O título do nosso podcast é 40 mais. Mas a grande questão também é que a gente vê mulheres muito jovens com essa queixa também. Sim. Né? Acho que a Ana vive isso também, né? A gente fica achando que essa queixa vai vir de mulheres com mais idade, não é. Não é. E a gente fica pensando, o que leva uma mulher jovem, né, dessa geração, né, que a gente esperava que fosse, tivesse mais liberdade em relação a isso, né? O que está acontecendo, né? Será que as pessoas estão transando menos, estão transando mais? E a queixa chega meio atravessada, assim, também, porque, assim, o que é normal? Né? As pessoas chegam muito assim, doutora, o que é normal? Então, assim, eu tenho 35 anos, meu marido tem 30 e tanto, que 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, as pessoas acham que a gente tem uma cartilha. É um número, né? Elas querem número, querem número, né? Não, e às vezes a pessoa fala assim, eu tô com baixo desejo, doutora, preciso de um remédio. Sim. Aí você pergunta, mas o que é? O que você explica pra mim o que é esse baixo desejo? Aí ela fala, porque a gente transa uma vez por semana. E assim, eu não procuro. Se ele não me procurar, eu não vou querer. Ele ou ela. E aí, muitas vezes, aquela uma vez por semana, pra ela estaria ótimo. A questão é que, às vezes, a parceria tá se queixando. Sim. Exatamente. Né? E isso é muito frequente, principalmente nas relações heterossexuais. Ou eles acham que tá pouco também. E, às vezes, ela tem queixa de baixo desejo porque ela tá comparando ao desejo do outro. Que ele que diz que ela tem baixo desejo, Exatamente. porque ela só quer uma vez por semana, ou uma vez a cada 15 dias, né? Sim. E às vezes para ela, ok. Então, acho que o ponto de partida é a gente entender se realmente aquilo é uma queixa. É um baixo uma desejo, baixo né? desejo. Pois né? e às vezes é a monotonia do relacionamento, né? As pessoas têm muita dificuldade de sair dessa monotonia. Né? Às vezes eu falo assim, nossa, se você pensar que às vezes aquela pessoa vou falar para a pessoa assim, olha, você tem que sair uma vez por semana para jantar fora com ele, fazer uma viagem uma vez por mês, é uma trajetória de qual é a classe social desses parceiros, né? Às vezes não tem essa possibilidade, são milhares de filhos, você sem rede de apoio, sem nada, sem inserir um contexto nesse casamento é muito difícil, E né? às vezes também aquilo não faz sentido para aquele casal. Exatamente. E resolvam o que vocês estão causando essa problemática antes de vocês saírem e mandar uma mensagem picante. Outro dia eu li isso, né? Uma pessoa falou assim, se você está com baixo desejo, mande uma mensagem picante. E justamente nesse dia eu estava brigado com meu marido, só fiquei imaginando, cara, se ele me manda uma mensagem picante hoje, o que eu vou falar pra ele? Não vai Não ser é muito por aí, boa, né? não é muito Conversem primeiro, né? Primeiro vem a conversa, ajeitar a relação e depois a gente vai para etapas, né? Outra coisa que chega no meu consultório, elas chegam pedindo um remédio, né? Elas, né? Porque vocês atendem mulheres. Para mim, chegam... Quantas sessões que a gente resolve isso? Sim. Que elas entendem que eu vou dar um passo a passo, um protocolo único que vai resolver. Assim, né? Um manual. Um checklist, um manual de o que eu vou fazer em tantas sessões para ficar... Não sei qual é a sua questão, não sei o que está levando a isso, né? E muitas vezes chega com a queixa sexual, eu não tenho desejo, e você vai ver que é uma questão conjugal. Sim. É uma relação que já está ruim em vários aspectos, não necessariamente no sexo propriamente dito, e só que isso vai aparecer ali, e aí vira uma questão. E aí eu quero resolver o problema do meu casamento resolvendo o problema da minha falta de desejo. Então, eu quero uma testosterona, eu quero um atendimento em 5 sessões, um pacote que a senhora me resolva o meu problema. É Não, assim e que a às coisa vezes chega. é muito difícil também, né, Camila, a gente, a
a mulher, ela identificar que ela tá com uma questão específica com aquele relacionamento dela, com aquela pessoa. Sim. Porque às vezes ela chega no consultório e ela fala, não tô com desejo, baixo desejo. Aí você vai conversando com ela, né, na anamnese, perguntando sobre ela, o que ela faz, ela começa a dizer que ela trabalha em 2 lugares, que ela malha às 5 da manhã, que ela fez uma exposição na Itália, não sei aonde, que ela publicou um livro. A mulher tá cheia de desejo. Sim. Só que o desejo dela não Cheia de está energia. direcionado para a parceria dela. Exato. Isso que as pessoas não entendem. Desejo é relacionado a N coisas. Eu sempre falo isso, né? Você desejou, outro dia eu falei isso pra pessoa, você não desejou aquela roupa, então o seu desejo tá aí, não tá naquela parceria, né? Tem que buscar isso. Isso Não, é uma e nem verdade. quer dizer que você tem que trocar de parceria, mas às vezes a gente tá Num momento de desfocado vida. daquilo, né? Exatamente. A gente, o sexo, especificamente, ele tem que entrar nessa lista Sim. de coisas que a gente quer para nossa vida. Só faz sexo quem pensa em sexo. Essa frase eu falo 30 vezes ao dia. Se você não pensa, né? Não adianta você passar o dia inteiro fazendo alguma coisa, deitar na cama, a pessoa vai lá te dar uma cutucada, não vai baixar uma luz do Não. além e você vai... Até porque a mulher, muitas vezes, o desejo dela vem de um contexto. De um contexto. E a gente, como mulher, na nossa sociedade, a gente não é ensinada, né, a pensar em sexo. É uma coisa que, na verdade, é reprimida e, de repente, você casa e aí vira chave e aí você precisa pensar naquilo todo dia. Pra mim, não foi nem pro casamento. Isso que eu acho fantástico. Eu olho, assim, pra minha trajetória e eu falo assim, cara, pra mim não foi no casamento, foi estudando mesmo. Engraçado como eu vi coisas ali que aconteciam comigo que eu nunca tinha percebido. Eu poderia ser essa mulher hoje falando, gente, eu tenho baixo desejo, não penso em sexo, mas estou cheia de demandas. Qual é o estímulo que... O homem aprende, né? Como estimular uma mulher de uma maneira muito errada, né? Tem aí a pornografia, tem aí tanta coisa errada. E a gente, às vezes, quer só o café da manhã pronto, né? Aquela lista de mercado ali. Isso daí já é... Então, assim, um ato de amor, um ato de afeto, mostrar que você é importante, né? Poxa, você veio fazer o podcast, Camila, te ligar para desejar boa sorte, né? Eu acho isso. Então, acho que é o caminho, né? Eu falo assim, a gente o sexo faz... começa de manhã, De quando manhã, você acorda, né? Da forma que exatamente. fala com você, da forma que te ajuda, né? Que te olha, né? São muitas demandas, as queixas vêm por aí, a gente vê que a questão, às vezes, não é sexual, né? E outra coisa que a gente percebe também são esses... Pessoas, assim, que a gente... Médicos, que a gente atende. Eu atendo outros psicólogos e tal, e que eles não... A gente, né, os profissionais de saúde, outras pessoas não são educados, que não sabem coisas básicas, assim, de funcionamento do corpo mesmo, né, de que... Não, de anatomia. Eu tava atendendo, acho que foi ontem, uma moça que tava com essa história, aí eu pego lá uma réplica, lá né, de uma vulva, mostro o clitóris Sim, e mostro sim. aqui, porque ela consegue ter orgasmo com o marido, só que ela consegue só numa posição, e ela acha isso ruim. Uhum. Eu falei, gente, mas tá bom, ela tem orgasmo em todas, qual é o problema disso? Né? Porque ela quer conseguir ter em outras posições. Só que aí ela já entra na relação pensando assim. Exatamente. Aí nem naquela posição ela começa a ter mais, né? Não, aí galera? já entra quando a gente Aí já chega entra da na performance. Isso, exatamente, é. da performance. E aí pronto, aí já a cabeça vai para outro lugar, que não tá aproveitando aquela coisa ali. Então, às vezes, você precisa dar uma educação básica, né? O que é sexo para você? E tem ainda aquelas pessoas que fazem sexo para agradar o outro, que é outro mito social que a gente tem, né? Que parece que os homens, nas relações heterossexuais, parece que os homens são bichos, que se você não fizer sexo com ele, vai arrumar a mulher na rua. E aí elas não se controlam. Elas assim. precisam bater ponto, e o que tem de mulher batendo ponto, fazendo sexo sem vontade, não tá no gibi, a gente percebe isso e a nos gente, nós consultórios. somos criadas, né, dessa forma, né? O homem, ele é desde cedo autorizado a pensar em sexo, a dizer que gosta de sexo, né? Isso também leva ele a uma outra sobrecarga, Sim. né? Da sociedade esperar que aquele homem vai estar sempre pronto. Performando. E se não tiver, pronto, Alguma a casa coisa tá cai. errado com ele. Né? Porque aí a mulher já pensa, tá com outra, tá com outra, alguma Sim. coisa, né? E, então, nós não somos autorizadas a isso, né? A gente passa a vida, muitas vezes, sendo ensinadas a não demonstrar isso, né? Às vezes a gente estava saindo com aquele contatinho lá e a mãe já falava, não demonstra, não sai, né? E aí, tem aquele... Vocês já leram aquele livro Sexo no Cativeiro? Sim, Já leu, né? Logo nas primeiras páginas, ela fala uma coisa ali que é uma coisa óbvia, mas que me impactou, assim, que eu falei, gente, é óbvio, né? O homem passa a vida inteira sendo ensinado a gostar de sexo e a mulher não gostar. Depois você junta os dois na mesma casa. Exatamente. Não E tem aí- como isso dar E certo. tem que dar certo, né? Né? E outra coisa é que o que a gente vê no dia a dia, né? A gente já tem de uma mulher de 40 e poucos anos,
E ela diz que ela tá um pouco insatisfeita. Às vezes ela já tá mais madura, então ela consegue já identificar que ela tá um pouco desanimada. E às vezes na conversa ela fala, é porque às vezes é meio do mesmo jeito e tal. Só que ela também não sabe dizer o que agrada a ela, no toque do corpo dela, o que dá prazer a ela. Porque, na verdade, muitas mulheres ainda desenvolvem a sua sexualidade baseada no que a outra pessoa está fazendo conosco. Então, se ela tem uma pessoa você que faz acha rápido, que deveria força, ser. é assim. Ela não ajusta, porque ela não sabe o que é bom, né? Não se conhece, não se toca, nós não fomos autorizados. Então, às vezes, na consulta, a gente precisa dizer isso para paciente. Dizer o que agir pra gente é óbvio. É o básico. Às vezes o básico já vai resolver, né? Eu falo isso, não precisa ser nada performático. Você ensinar o básico, às vezes, para a pessoa, exatamente a anatomia, onde precisa ser estimulada. Que não tem, eu não entendo essa busca incessante. Outro dia uma pessoa colocou numa caixinha de pergunta para mim assim, eu nunca tive um orgasmo, mas tenho... E meu namorado, ele briga comigo porque eu nunca tenho um orgasmo. Ele termina toda a relação falando, você não explode. Fiquei imaginando isso, essa cobrança. Bola. Que isso, né? Não explode. Eu atendi ontem o marido, o casal, que ele falou assim, ela é seca. Sabe você ouvi isso do seu marido, assim, Falou, né? você que não tá sabendo fazer a gente ficar molhado. Entendeu? Já bata logo de volta. Então tem essas questões. Mas isso que a gente tá alegorizando isso, mas muitas vezes aquela mulher não sabe. Se ela fosse melhor estimulada, ela era mais lubrificada. Ela traz pra si uma responsabilidade, esse defeito, esse peso. Culpa, exatamente. Né? E aí, na hora que você fala pra ela, você já se tocou? Não. Não, doutora, eu sou casada. Oi? Exatamente. Né? Então, assim, peraí. Você tem que entender o que te faz ter mais prazer, o que te deixa mais lubrificada. Fazendo com força, leve, com movimento circular. Mostrar para essa mulher onde é aquele clitóris, quais são as partes mais sensíveis. A gente tem um corpo inteiro. E às vezes a pessoa nunca se olhou, né? Eu Nunca fico se tocou impressionada. direito. Nunca pegou um espelhinho e olhou para saber como é a vulva dela, né? Como nunca olhou. Não, aí você tá deitada lá na cama, depois a gente... Ainda mais nessa faixa etária, com mais de 40 anos, você já trabalhou, né? A gente já acordou hoje, já malhou, já trabalhou, já correu pra chegar no podcast, chegar em casa, deita na cama, o cara vai lá, mete a mão ali. Não! Vocês atendem, o público de vocês é só feminino no consultório de sexualidade. Você atende homens também? Não, eu atendo homem também, mas assim, eu prefiro atender casais. Sim. Entendeu? Homem, é porque eu quero, né? Assim, Ana, qual é o seu sonho de princesa? Meu sonho de princesa é trabalhar com mulheres entrando na menopausa, que a gente entra numa crise, né? No looping, né? Tipo, o que está acontecendo comigo? Quem eu sou? Para onde eu vou? O que está, né? Tudo se passando aqui dentro. Tem hora que tem saudade de mim. Não tem. Eu falei isso hoje. Não tenha saudade de você. Vem coisa muito melhor por aí. Eu sempre penso assim, o que está por vir vai ser bem melhor. Então, eu acho isso interessante, trabalhar e ser nova pessoa que está por vir, como pode ser essa sexualidade. Então, eu me interesso muito mais. Então, tenho tentado drenar mais para mulheres de 45, 40 anos, com dificuldades sexuais, porque eu acho interessante você se descobrir, né, o seu prazer, né? Como é ter prazer. Nas redes sociais, por exemplo, eu falo para as mulheres também, que é o meu público de preferência, que eu estudo mais e tal. Mas você também atende mais mulheres, né, Camila? Não, a minha clínica é muito dividida. Terapia acaba, eu atendo muitos homens também que vêm os que vêm com queixa sexual. Eu digo que é o melhor paciente, que homem com queixa sexual, com disfunção erétil. Ele não falta, gente. Ele não falta, ele paga qualquer valor, ele topa qualquer dia, qualquer horário, não pede pacote, nada, não pede desconto. É outro rolê. É outro rolê. Ele quer que você resolva o problema dele. Então, eles vêm até por isso, porque a masculinidade, né, formada, essa coisa da potência sexual, né, ele precisa ser potente, você precisa ser provedor. Então, às vezes, chega um homem com uma queixa de desejo, e aí você vai olhar para a vida dele, ele tá com um problema nos negócios, ele tá sem grana, homem sem dinheiro ou com dificuldades financeiras, isso afeta muito a sexualidade. Porque ele foi criado para ser o fortão, o provedor. Desculpa, acabei de descobrir que eu sou homem. Problemas financeiros... eu acho que afeta todo mundo, mas para os homens, ela vai num lugar... E aí, às vezes, no casal, a mulher não consegue entender. É porque o homem precisa de uma ereção, né? A gente não, a gente pode fingir. Tá ali olhando pro teto, fingindo que tá bege, ninguém vai saber, né? Que você tá insatisfeito, que você tá tendo aquela relação sem vontade. O cara vai lá falar que você não tá lubrificada jamais, que ele vai dizer isso, né, pra alguém. Então, acho que a mulher tem essa capacidade de fingir melhor, né?
E tem aí os tabus também, né? A gente tem os nossos e eles têm os dele, que eles precisam entrar eretos numa relação sexual. E você não pode ter desejo responsivo? Sim. Né? Claro que pode. Não, mas a grande parte das queixas da paciente é que ela, espontaneamente, ela não tem essa vontade. Então, quando você explica para ela que, muitas vezes, a vontade vai vir de um estímulo, e aí ela vai ter um desejo responsivo, que tudo bem, isso não é uma doença, não é um defeito, não é um problema, aquilo já resolve muitas das queixas. Muitas queixas. Fala, olha, você pode ter um desejo espontâneo, né? Mas um tempo um pouquinho maior de relacionamento, que precisa ser muito, uns meses, porque no início do relacionamento, o mistério, né? Aquela curiosidade do outro, isso tudo, você olhou para a pessoa, tá pronta. Mas isso passa, né? Não precisa ficar pior. Mas a gente vai precisar de um estímulo. E outra coisa que a gente aprende é que a gente só tem que ter relação sexual quando a gente tem vontade. Isso. Lógico, ninguém vai ter relação obrigada. Mas essa vontade, a gente aprende como uma coisa assim que vem do céu. É um desejo espontâneo, isso. A gente olhou pode e tem que desejar. Coisa, que pode ser várias coisas, é isso. E a mulher tem muito essa coisa do... O ciclo de resposta dela está muito voltado também com as recompensas emocionais, né? Sim. Que é a proximidade que ela tem com aquela pessoa. Que é contato, da intimidade, que é afeto, que é intimidade. Né? Ela tem aquela relação e percebe que no dia seguinte ele está mais próximo, está mais carinhoso, né? E aí isso faz com que ela tenha mais vontade, né? Agora, aquele estímulo que vem do nada, bater uma boca, quebra-pau na hora do jantar, lavou a louça sozinha, botou a criança pra dormir sozinho, o cara já tá lá vendo o jogo, já dormiu. Tu quer matar o cara. Aí chega na hora e ele não entra sem vontade. Por quê? Por quê? Outro dia eu atendi uma moça que ela veio com isso, com essa história. 30 e poucos anos, 2 empregos, uma criança de 2 anos de idade. E ela transava 3 vezes na semana e veio com queixa de baixo desejo. Né? Aí eu falei, vou te dar uma estrelinha. Ela começou a rir. E aí a gente fez uma sessão. Porque, na verdade, tinha uma questão do marido dela, que queria 5 vezes na semana e queria, tipo assim, fazer na escada do corredor, querer fazer aquelas... Então, desejos que ele descobriu, que ele tem, ou que ele ouviu falar de não sei quem. E ele trouxe... E aquilo virou uma demanda como se ela tivesse com defeito. Uhum. Porque ela não queria fazer no carro. Essa desincronia é muito comum entre os casais. Comum, e o que causa muito dos problemas, né? Sim. Muitas questões. Quantos anos ele tinha, Camila? Acho que ela tinha 33, ele tinha 35. Porque eu vejo muito, mas eu vejo muito isso em homens que estão envelhecendo. Eles têm uma necessidade de mostrar uma nova potência. Né? Tipo assim, eles acham que o negócio vai acabar da hora para outra. Então o mundo vai acabar, então eu tenho que aproveitar tudo. Sabe tudo que eu não fiz? Vou ali no mercado, transo, ali no banheiro público, vou e transo. Começa a virar uma coisa assim, engraçado que eu vejo muito isso em homens assim. Na faixa dos seus 45, entrando nos 50, já começam a ficar assim, mais 30. Mas o que eu estava falando aqui nesse caso específico, que é essa história do estereótipo da pessoa achar que está com defeito. Quando você conta para ela, fala assim... Vou te dar uma estrelinha. Você transa 3 vezes na semana com a criança de 2 anos e tem 2 empregos. Aí você dá uma estatística, fala de um estudo. Ela faz assim, ufa, sabe? Aí ela saiu dali achando tudo ótimo. Ela só tava cansada. Ela só tava, só tava cansada. E aí precisava conversar com esse marido. Eu falei, talvez se ele te ajudasse nas tarefas domésticas ou com a criança, você ficasse mais descansada, mais disposta. 3 vezes na semana com a criança de 2 anos, gente, eu tô achando que maravilhoso. E o que os estudos mostram é que os casais de em torno de 40, 45 anos transam 1,3 vezes por semana, né? Então, assim... Mas isso também é estatística, né? Mas é só para se basear. Porque a pessoa chega para você e fala que transa 3 vezes e acha que é pouco. Claro, isso é uma estatística, não é todo mundo. Mas ela ali tem um número. Ela fala, então realmente, tô acima da média. Né? E aquilo tira dela esse peso. Que pode ser 3, pode ser 5. Se uma baixa para você, ok. Sim. Mas ela, na verdade, foi criado um problema que ela não tinha. Ela veio achando que ela tinha um problema. E a sensação que eu tive que ela saiu liberta, sabe? Saiu o peso, Saiu o peso, ela falou, não tem problema nenhum, não tem problema. Essa é a questão. Eu sou normal, a história do eu sou normal, né? E nas relações também, o que a gente percebe, que chega muito no meu consultório, é assim, perdi a admiração. A mulher perde a admiração pelo homem. Gente, perde a admiração, tem tantas camadas, tem tantos porém. O que é perder a admiração? Né? Então, perder a admiração pode ser porque ele não paga as contas do jeito que eu gostaria, porque eu tô tendo que dividir isso. Pode ser perder a admiração. Pode ser por uma expectativa que ela criou, Aí, quando vem um relacionamento real, depois de um tempo, a pessoa ali namorou 1 ano, casou e agora viu que a coisa não é realmente daquela maneira, né? Também, quando com tempo de relacionamento, né, assim, a gente vai... As coisas vão acontecendo, né? Num relacionamento mais longo,
a gente se aborrece, a gente se frustra, porque a gente tem Sim. expectativas. Muitas vezes, aí é a coisa do amor romântico, né? Uhum. Estudiosos dessa área gostam muito de dizer isso, que eu até concordo, assim, que muitas vezes as pessoas envolvidas naquele relacionamento, elas criam uma expectativa em relação ao outro que nem sempre é real. Exatamente. Né? Você conhece aquela pessoa e você faz dele o seu príncipe encantado, ela é a melhor mulher do mundo. E quando, na convivência, muitas coisas você criou. A pessoa não te falou isso, nem agiu assim. Ou você herdou da sua família. Herdou da sua família. Quando eu recebo queixas de casais, as queixas financeiras vêm muito assim. Outro dia eu recebi uma moça, um contato, ela ligou pra mim e falou assim, então, eu perdi a admiração. E aí ela casou e ela tava achando horrível ela ter que pagar a maior parte das contas da casa. O marido que namoraram 4 anos, ele nunca teve um emprego fixo. Ela sabia disso, ela casou com ele, mas ela achou que quando casasse ele ia ser o provedor da casa. Sim. Porque O mas pai meu dela pai devia ser. era provedor, então ela idealizou que casamento era daquele jeito. Falei, mas vocês namoraram 4 anos, vocês nunca falaram sobre dinheiro, vocês nunca falaram como é que vocês iam pagar as contas da casa, vocês nunca trabalharam sobre isso. E aí isso impactou aonde? Na falta de admiração, e aí ela já chegou tendo tido um caso Ela se frustrou de uma extraconjugal. coisa que ela criou. E aí né? ela perdeu o interesse, aí perdeu o desejo sexual nele, né? Perdeu a admiração porque ele não era provedor. E depois a gente não entende por que dinheiro e sexo estão relacionados. Não, Total. As pessoas não entendem, né? E aí ela já tinha tido um caso extraconjugal. E aí esse marido tava querendo ficar casado, mas tava muito... Porque aí ele vinha com uma disfunção erétil, porque a mulher já tinha traído ele. E ele sabia. Ela contou e tal, tanto que ela queria vir pra terapia de casal pra ver se resolvia isso. Mas você entende que uma expectativa que não foi... Uma coisa que não foi conversada. Exatamente. Porque ela entendeu que na família dela funcionava daquele jeito, que o pai dela era daquele jeito, que o marido, né? Ninguém conversou sobre criou isso. esse perfil em cima dele. E aí ela foi casou, essa. começou a ficar frustrada com isso, perdeu a admiração, perdeu o interesse, foi buscar em outra pessoa, e aí já ia, tipo assim, bola de neve. Vira né? uma bagunça, né? Vira uma bagunça. Uma bagunça, né? Uma E aí, bagunça. aí quer que você resolva isso em quantas sessões, doutora? A gente resolve esse problema. 1,5 milhão. É, Assim, 1,5 milhão, E tem né? uma coisa que a Ana falou, que da hora, que super interessante, assim, que ela, né, que o seu foco é manejar essas mulheres com em torno de 40 anos, mais de 40 anos, próximo da menopausa. A gente vai mudando ao longo da vida. Vai. Né? A gente não é a mesma pessoa que começou. Muitas vezes, não, eu, por exemplo, estou casada há 20 anos. Eu 20 e também, tô pouquinhos casada há 20 né? anos. Eu não sou a mesma pessoa de 20 anos atrás. Claro que não. O que me estimulava lá, talvez não é o que me estimule agora. Sim. Eu hoje tenho mais conhecimento do meu corpo, e às vezes não. Né? Uhum. Mas mesmo quando a gente ainda não adquiriu isso, ou ainda se sente ainda com muita limitação em relação a isso, a gente começa a questionar algumas coisas. Então, o relacionamento, ele não pode ser igual, né? A gente não pode ser estimulado da mesma forma. Então, esses scripts, esses contratos, eles têm que ir sendo renovados. Então, muitas vezes o problema não é a menopausa que chegou. Lógico que a menopausa traz questões, que a gente, ao longo dos episódios, vai conversar. Né? A questão hormonal, o cansaço, a coisa de você lidar com o seu envelhecimento. Sim. Olhar no espelho e ver um corpo diferente, Sim. né, do que você é. Lógico que isso é impactante, Sim. né? Então, E tem muitas mulheres que têm a construção do desejo baseada no corpo. E aí, se aquele Exatamente. corpo envelhece ou engordou ou tá de uma outra maneira, ela não consegue desejar, porque ela não consegue se sentir ela não se sente desejável. desejante, né? Alguém vai Exatamente. desejá-la. Não. Isso. E aí, muitas vezes, aquela mulher, ela começa a se afastar eroticamente daquela parceria. E aí, aquela pessoa faz várias investidas, a pessoa vai deslizando, se sente né? rejeitada do Se sente outro rejeitada, lado. ela para de procurar. Aí ela fica chateada porque ele Ele parou não de procurar. Exatamente. E aí, Aí, acha certeza que é alguém. ou porque é o corpo dela que tá ruim. Então vira bola de neve. Corrobora essa queixa e ainda vem. Então a gente vai. Isso tudo é falta de comunicação. Exatamente. Falta de uma construção de uma autoestima, de trabalhar Sim. isso. Né? Isso entra numa terapia, isso entra numa consulta ginecológica, quando você estimula aquela mulher a se olhar, quando você mostra, né, no espelhinho, você diz, se olha no espelho e seja mais generosa, vê o que você gosta em você. A gente olha só vê defeito. E aí parece que a pessoa só tá olhando aquele defeito e fala, pelo amor, depois que ele te levou pra cama, já passou dessa fase do jogo. Você tá mais preocupado se você tem celulite. Ele tá ali, é o seu parceiro, né? A pessoa que tá com você, que Tá tá no jogo, mostrando já tá desejo no por jogo. você. Mas eu acho interessante, a que você falou dos contratos, né? Porque as pessoas têm dificuldade em verbalizar.
Elas Sim. pressupõem que o outro vai entendê-la e vai saber do que está acontecendo, Que não né? pode falar de sexo. Exatamente. Falar de sexo é Não, muito você perigoso. tem que descobrir. Né? É um O outro jogo tem da que descoberta. adivinhar. Vamos adivinhar, vamos brincar de adivinhar aqui o que eu tô sentindo, o que eu tô pensando, o que eu tô querendo. E fica aquele casal num desencontro total, né? Porque a gente lembra que a gente estava junta conversando e uma pessoa citou pra gente, mas isso já não tá ali, que o certo seria isso acontecer assim? Você falou, mas vocês falaram? Ah, não, tem que ser dito. Por que não falar, verbalizar, né, que não gente? contar? Todo dia você vai lá, você... É a história da química, né? Tem que ter química. Ah, a história da eu química. atendi uma paciente que estava. A queixa dela não tinha nada a ver com desejo. Mas aí eu fui perguntando, quando chegou na hora de eu perguntar sobre acho que se tinha alguma queixa sexual, eu falei, tá tudo bem? Alguma questão em relação sexual? Tal. Não, doutora, tá tudo ótimo. Era uma paciente de primeira vez. Não, tá tudo ótimo. Falei, tem prazer? Não, prazer mantido. Aí ela foi dizer, não, porque sabe tudo que eu quero. Aí ela foi falando assim, um modelo de perfeição. Aí eu falei, você é casada com mulher, né? Ela sou, eu falei. Começou a descrever uma situação assim, tão assim, de que a outra pessoa conhecia bem, ela começou a... Falei, sua parceria é feminina. Ela As estatísticas provam que as mulheres que se relacionam com mulheres têm mais orgasmos do que as mulheres que se relacionam com homens, né? As estatísticas estão aí pra isso. Acabou sendo uma brincadeira, mas ela, lógico, nas entrelinhas ela foi me dizendo isso, mas ela, aquela coisa assim, não, quando eu não quero, ela espera, não sei o quê, ela tem paciência. Eu falei, gente, isso não tá vindo de onde? homem, não. Ai. Gente, É isso, então. A gente tá aqui falando disso e o óbvio precisa ser dito, né? Precisa ser perguntado, precisa ser investigado, né? Então, quando chega lá, né, pra vocês, tipo assim, não, tá alguma coisa errada, né? O script que a gente costuma ver aqui não é esse, não. E aí, quando a gente vê, tem uma coisa por trás, tem um relacionamento diferente, diferenciado e tal. E às vezes nem tem nenhuma questão grave acontecendo, né? Às vezes é um desajuste mesmo, né? Até uma questão assim de horário, né? Por exemplo, lá em casa, meu marido dorme cedo, eu durmo mais tarde. Então, se ele vai deitar, tipo, 9h30 da noite, e eu ficar trabalhando até 1h da manhã, conta aí, tirou umas 3 horinhas de sono. Já. É que você entra como no quarto? Engatinhando, né? Porque a pessoa acorda e tá disposta já. Você dormiu ainda. E às vezes a gente ouve muito isso, né? Mas então, peraí, o casal tem que conversar. Qual é o melhor horário pra você? Sim, exatamente. Mas que então, é a acontece? história da química, porque as pessoas acham que falar de sexo, sexo é uma coisa que não se fala, é uma coisa que se faz. E essa frase a gente ouve muito. E aí não tem esses ajustes e esses combinados, né? Eu atendi ontem uma moça que ela falou que o marido começou a gravar eles. Eu falei, mas ele perguntou se podia? Mas gravar como, assim? Gravar a relação hora que sexual. tá. Ele pegou o celular e começou a Ele gravar. entende que pode porque é marido? Então, ele entende que... Eu falei, mas como é que foi pra você? Você gosta disso? Não, eu fiquei meio constrangida, fiquei meio envergonhada e tal. Eu falei, então, mas você tem que consentir, tem consentimento mesmo na relação. Sim, exatamente. Né? Então, se isso Mesmo no casamento, tem que ter consentimento, E se né? isso, sei lá, o celular dele é roubado, sei lá, e essas Lógico, imagens ficam ali. exatamente. Como é que é isso pra você? Isso é uma coisa ok pra vocês? É um É jogo isso, do casal, a é uma mulher brincadeira, mas saber não colocar os seus limites. não tem- Exatamente. Né? Independente do tipo de relação que você está tendo. Se é monogâmica, se é poligâmica, se é relacionamento aberto. Você saber Isso, o que você gosta, casamento, quais são os seus namoro, limites, o que é exatamente. permitido pra você, o que não é permitido pra você, porque hoje as pessoas têm tantos estágios até o namoro. Eu recebo umas pessoas no consultório, eu falei, mas vocês estão namorando? Não, a gente não tá namorando. Eu falei, mas a pessoa se vê não sei quantas vezes, tem muitos estágios, né? Não pode dar nome, tem várias questões aí hoje em dia. Não pode passear de mão dada se não é namoro. Tem namoro. Nossa, tem hora que tem que fazer um fluxograma pra gente poder diferente. entender essas Ridículo. questões desses relacionamentos atuais. E aí, ela não. Outro dia tinha uma paciente que o namorado, que não é namorado, a pessoa lá com que ela fica, que eu não sei qual é o nome, que não tem nome, ia viajar com os amigos, é uma relação relativamente nova, essa viagem já estava combinada, mas ela virou e falou assim, a gente nunca falou se a relação é fechada ou é aberta, não sei se ele vai viajar com os amigos, se ele vai ficar com outras pessoas lá. Eu falei, mas você topa relacionamento aberto? Ela falou, não. Eu falei, então como é que você tá com ele e você não combinou isso? Tem que combinar, Reduziu. Exatamente. né? Então assim, aí ela começou a ficar ansiosa porque ela não sabia como ia trazer aquilo, porque achava que ele ia achar alguma coisa a respeito dela, porque o relacionamento não era... É aberto, não é aberto, ela não topa aberto, mas será essa que ele... imaginação, essas suposições. Vamos conversar. Fala, né? Vamos ser adultos, né? Falar, conversar, verbalizar. Essa coisa de renovar o script, né? Uma vez também falei para paciente, vocês podem
inovar, fazer uma coisa que te dê mais prazer, que tal. Aí ela, assim, comprou uma lingerie, assim, não me lembro agora se era um sutiã, se era lingerie, enfim. Fez lá uma coisa nada demais. Só que não era um hábito dela dormir de alguma roupa mais, assim, elaborada. E aí, ela quando veio pra consulta depois, ela falou, foi um desastre. Mas porque essa história quando da lingerie, ela... às vezes é um essa desastre. história, depois eu li isso em vários livros, eu falei, gente, parece que ela leu e tá me contando, mas o quão comum isso é. Mas é que as pessoas ensinam isso, Quando né? ele viu, né, a viu daquela forma, ele questionou. Você tá vestida assim por quê? Onde você Aí vai? ele já achou que ela tava, de onde ela tirou essas ideias, estava com alguém, e ela se vestiu assim pra ele. Mas é uma coisa que não tá no combinado, ou que não sabe se ele gosta, e aí passa por... Falta de comunicação total, né, assim. Passa por crença. Outra coisa que também, homem com disfunção erétil. Aí a mulher vai, o cara já tem... Disfunção erétil tem a ver com ansiedade, né? Aí o cara é ansioso pra caramba. Aí ele chega em casa, tem uma meia luz, um jantar à luz de velas e uma mulher de lingerie. O que o cara... Pronto, o cara quer ir embora correndo. Né? Então, como que isso vai funcionar? E ela se sente super rejeitada. Então, a ansiedade dele vai lá em cima. Né? E aí a pessoa tá achando que já fiz de tudo, já fiz jantar, já pode... Não faz isso não, que ele vai correr. Não, e às vezes são necessários acordos mesmo de verdade. Igual essa coisa do horário, assim. Então a gente vai transar de manhã, aí a paciente, às vezes ela questiona. Mas aí vai ficar muito forçado, muito... Não, a gente, quando você diz que não quer, ou que não pode ser naquele horário, aquilo já é um planejamento, já tá forçando uma coisa pro sim ou pro não. Eu falo sempre isso pra elas. A gente tem um sim ou não, talvez. Então, coloque aí o não, porque aquele não vai ser o dia do nunca, né? Não tem jeito. Eu não quero chegar em 36 horas de plantão, tem um cara me esperando, eu não quero. Então, esse é o dia do não, né? Mas tem o dia do talvez. Então, vamos batalhar aí pelo dia do talvez, transformar ele num sim, né? E eu acho que é isso, Rebeca. Sabe o que está acontecendo, que eu vejo isso com o pessoal aí rolando? Que as pessoas estão fazendo muito sexo sem vontade, né? E vai pegando nojo. Aí você começa... Exatamente. Vai pegando nojinho da pessoa. É o nojinho. Vai fazendo sexo Não, obrigação, vai batendo ponto, vai ficando que é vai pegando ruim, nojinho. né? Porque não foi prazerosa, porque você não estava com vontade, você fingiu um orgasmo. Você registra ali uma informação de algo ruim, você não vai querer de novo. Ela fica vivenciando muitas emoções negativas, negativas. Daqui a pouco ela não quer mais ver aquela pessoa nem pintada de ouro. Não, e essa coisa do querer é outra coisa muito interessante, né? Porque às vezes a paciente tá lá com uma questão, com a parceria, né? E que quer transar, que não quer. Às vezes ela fala, eu já ouvi isso algumas vezes, ela fala, cara, eu queria naquele dia, mas eu queria uma rapidinha, mas ele sempre quer uma coisa elaborada. Tem que ser sempre uma coisa demorada, a gente tem que tomar banho. E ele deve estar achando que tá arrasando, porque ela deve, né? Também, de você às vezes poder falar, olha só, vai ter sexo que vai ser rapidinho, vai ter sexo... Né? E essa você chegou a 36 horas de plantão, vai que você só quer dar uma relaxada rápida. Exatamente. Mas aí quando você pensa que ele vai começar na massagem, na passagem... Deu preguiça, já dormiu. Fez massa quando ele tá no pé, você já dormiu. Eu vou pegar a mochila e ir pro plantão pra dormir. Tem intimidade pra falar, olha aqui, hoje é aqui, vamos... hoje é rápido, né? Diferente daquele dia que você vai... se planejar melhor, vai, né? Então, essa história da comunicação é uma história... Aí acaba que a pessoa vai do tudo pro nada. Exatamente. Então, não vou nem começar. E é muito rápido, né? Isso, tudo pro nada. Abriu a porta com vontade, de repente começa aquilo tudo. E aí você começa a se afastar. Quando a mulher chega dizendo que não tá transando, eu pergunto logo, qual foi a última vez que você beijou na boca dele? Exatamente. Sei lá. Selinho não conta, né? Não, selinho não conta. É beijo mesmo, beijo verdade. Tá nem beijando na boca. Mas por quê? Porque se beijar na boca, a pessoa... Não, porque aí já vai entender que quer que eu vou ter relação. Exatamente. Então você começa a fugir. Né? Então, acho que é isso que a gente precisa pensar, né? Aonde está o meu desejo? O meu desejo pode estar no livro que eu estou escrevendo, na tese de mestrado lá, que eu estou... quando eu tenho filhos pequenos, eu não tenho, né? É muito comum que as pessoas não tenham desejo, porque as pessoas só querem dormir. No tempo livre, ela não quer fazer nada, ela só quer dormir. Então, tem várias etapas do ciclo de vida que a gente vai vivendo. E agora que a gente está aqui, né, nesse 40 a mais, e às vezes 50 a mais, quando os filhos vão saindo de casa... Aquela mulher, por exemplo, virou tão mãe na função mãe, e aí quando não tem mais filho para cuidar, aí ela olha para aquela pessoa que tá do lado dela. Aí que vem. É um estranho, quem é aquele homem que sobrou? Perdeu a intimidade. Não tem mais. Perdeu a intimidade. Ela até diz, não, tá tudo ótimo, a gente é super amigo, a gente faz coisas, mas a intimidade erótica mesmo, você vai perdendo e você não sabe nem mais como... Resgatar isso. Resgatar, é um estranho, é uma outra pessoa, é um parceiro de vida, mas não é uma pessoa que você... E aí, às vezes, você fala, conversa com ele, fala que... Não, mas agora, depois eu vou chegar pra ele e vou dizer que não tá bom. Sabe nem por onde começar. Consegue, porque aí, aí começa, né? Porque ele vai achar que eu tô
outra pessoa, ou que enfim, ela tem vergonha, né? Porque você não conseguir falar com alguém, isso também é um sinal de falta de intimidade. Está casada com a pessoa há 30 anos, como é que você não consegue falar? Eu entendo por que não consegue falar. E aí, a gente entende. E aí, quando chega, às vezes, alguém propõe, um dos dois propõe uma separação, e aí vamos pra terapia de casal. Aí vai pra terapia de casal. Eu falei, ai, meu Deus, que bom, né? Na UTI, quando não tem mais nada o que fazer, o paciente já tá lá nas últimas daquele casamento, você vai estar lá e em algumas sessões tem que resolver aquele problema. Então, tem todas essas questões que envolvem essa questão da sexualidade, a gente já viu, né? Então, é isso, gente. A gente tá falando aqui, né, de falta de desejo, que é um das queixas principais, e como não é uma queixa só, né? São, sei lá, 50 tantas queixas dentro do doutor, eu não tenho desejo por ele ou por ela, né? Então é uma coisa que tá ali, que a gente precisa olhar com cuidado, e que as pessoas que estão escutando a gente também começar a pensar, né? Eu não tenho desejo, o que tá por trás disso? Sim. Ou aonde está o meu desejo? Ou aonde que eu me perdi? Em que momento que eu me abandonei, né, do meu corpo, ou sendo mulher, ou sendo homem, né? Onde que isso se perdeu? Então, são essas perguntas que a gente precisa começar a fazer. Muitas vezes a mulher vai perdendo a sua identidade mesmo. Sim. E ela já não sabe mais o que ela gosta, o que ela não gosta. Ela já não se reconhece também. Porque foi abrindo mão, às vezes, de muitas coisas. Exatamente. Né? A gente é mãe, tem filho, né? Todas nós aqui vivemos isso. E é muito difícil, como as pessoas falam, equilibrar esses pratinhos todos. Mas a gente tem que, até para que isso seja um exemplo. Eu penso muito nisso, assim, eu tenho uma filha de 15 anos, tenho um filho também, né? E eu quero que eles tenham esse exemplo, né? Assim, de alguém que está tentando se manter resgatada ali, né? Que tá fazendo as coisas. Olha, hoje tem prazer na vida, né? Que tem prazer na vida. Né? De ver em casa um relacionamento que tá funcionando, que tem seus altos e baixos sempre. E você estava falando da questão do limite, né? Até voltando ao que a gente começou lá no início da nossa conversa, dessa coisa da proximidade, de se perder, de ter desejo de não ter. Às vezes, esse medo dessa coisa de ser cobrada por uma relação que você, talvez naquele momento, não queira, você vai se afastando. E às vezes os casais, eles não só não se beijam, como não tem... Porque às vezes aquela intimidade ali de noite, você deita, dá aquela abraçadinha, passa uma perna ali, faz um chamego, aquilo já é uma aproximação. Vai assistir uma série junto. Mas se eu tiver medo de encostar nele, e às vezes ele até se lembra e falou, vamos dormir. A pessoa às 5h30. Só queria um abraço, era só um abraço. Mas isso não pode me impedir. Isso faz bem ao casal, né? Você dá aquela poder ter essa comunicação ali, aberta. Ele também, né? Ele não é um descontrolado. Sim, sexo não é só penetração, né? Você pode estar ali acariciando o outro, fazendo alguma coisa. Carinho ali. Meninas, a gente está aqui agora, já estamos chegando ao final aqui, o papo rende. E pra gente terminar, eu queria assim que se você tivesse, já que nosso papo é esse, né? Que hoje o tema é esse, transitou aí pela falta de desejo. Se você tivesse que dar uma mensagem, assim, para quem está escutando a gente, assim, bem para abrir a cabeça, né, sobre isso, sobre a falta de... Alguém está ouvindo a gente que está com dificuldade, está com desejo, o que você falaria para essa pessoa hoje, assim? Uma mensagem, não precisa ser muito profunda, não, mas olha, o que você falaria? Eu vejo isso de uma forma assim, se eu tivesse que dar uma sugestão rápida, eu acho que isso tudo tem que partir de nós. É a gente olhar pra gente, nós como mulher, que papel que a gente está ocupando naquela relação com aquela pessoa. Né? Até para que muitas vezes essas insatisfações vêm de uma insatisfação conosco. Sim. Né? A hora que eu me sinto... Portanto, assim, quando você malha, quando você... Eu estou dizendo malhar porque é uma coisa que me dá prazer, mas cada um tem seu... Né? Eu sou uma pessoa muito... Se o meu corpo estiver bem, digo na forma funcional, Sim. não estou falando da forma estética. Eu me sinto bem para fazer tudo. Então, cada um tem que achar esse caminho. Não tem uma fórmula mágica. Então, a pessoa não pode esperar que a gente vai dizer para comprar um vinho, para ver um podcast, para ler um livro. Cada um sabe, ela tem que descobrir, se autodescobrir, estimular o seu autoconhecimento, Sim. olhar para si e, a partir daí, descobrir o que lhe dá prazer com o outro, com a outra. É isso que vai vai ter um desdobramento positivo. Ou não. Sim. Ou pode ser que ela se resgate e perceba que não tem mais nada a ver. Exatamente. Né? Que é outro tipo de relacionamento, outra pessoa. Mas não adianta você querer resolver essa queixa olhando para o desejo da outra pessoa. Então, se você tivesse que dizer alguma coisa para ela, assim, olha para si. Tá? Se entenda o que tá te angustiando, né? O que tá gerando essa angústia em relação ao outro, em relação ao desejo, do sexo. Por que não tem vontade de transar?
mas olhando para si. Que a partir daí a gente vê um caminho. E você, Ana, se você tivesse que deixar uma mensagem aí para essas pessoas que estão escutando a gente aí, que estão com alguma questão em relação ao desejo, a falta de desejo, Então, você falaria? eu gosto muito de falar do desejo em relação à vida, porque a gente pensa que o desejo finaliza ali com o sexo. Então, eu não estou com desejo, mas não. Você vai vendo que a pessoa vai tendo uma falta de desejo progressivo. Já é a falta de prazer em estar no trabalho, de estar com os amigos, né? Então, assim, o que eu gostaria de dizer para as pessoas que procurem ajuda, não tenham vergonha, não tem nada de errado em procurar ajuda. E, de preferência, procurar ajuda no lugar correto. Não adianta você perguntar para sua vizinha que ela vai te orientar a partir da experiência dela. Então, sempre procure ajuda profissional, entendeu? Essas pessoas vão conseguir te dar um norte no seu caminho. Não, esse papo de que terapeuta quer falir casamento de todo mundo é mentira. A gente batalha pelaquela relação à beça, até ver que realmente não tem jeito. Então, eu gostaria de dar um conselho, não desistam de vocês. Independente da idade, já fiz 50, já fiz 55, o que tem para mim? Tem muita coisa ainda para vocês, sabe? Assim, a vida é cercada de 1000 prazeres. Você pode entrar numa dança do ventre, você pode entrar no crossfit. Enquanto você está viva, tem vida aí te esperando. Então, não desistam de ter prazer. Estimular com coisas diferentes, né? Exatamente. Aproveitar essa que agora, né, com mais idade, a gente tem mais maturidade, às vezes mais poder aquisitivo também, de você se colocar em algumas situações. E isso independe de dinheiro, de situação, mas de você conseguir se arriscar mais, Exatamente. né, para se resgatar. Então, o que a gente está falando é isso aí, é o nosso convite, né? O nome do nosso podcast é prazer, que a gente possa ter prazer na vida. Exatamente. E encontrar a nossa forma de ter prazer O na sexo vida. pode fazer parte disso. Pode fazer, pode não fazer também. Eu também posso ter a liberdade em algum momento da minha vida de não querer mais. Exatamente isso. E não tem nada de errado. A minha sexualidade está em Isso. dia, a minha energia de Tem vida essa está cobrança canalizada. hoje também, né? Isso. Tipo, você tem que Exatamente. ter prazer, tem que ter Você sexo. tem que transar, prazer, tem né? que ter Como sexo, tem assim? que- Então, é essa mensagem que a gente queria deixar para vocês hoje. Esse foi o nosso primeiro episódio do podcast Prazer. Tenho 40 a mais, que é a nossa realidade. E a gente espera vocês das próximas vezes com novos assuntos. Às vezes a gente vai trazer convidados também para a gente poder discutir assuntos sobre a sexualidade humana, a sexualidade, como ela afeta as relações, os relacionamentos, os nossos comportamentos e a nossa saúde física e mental. Esse foi o podcast Prazer Tem 40 a mais e até a próxima.